Olá, muito bem-vindo ao nosso podcast da psiquiatria. Estou aqui eu hoje sozinho, porque eu resolvi fazer um apanhado geral sobre o que funciona e o que não funciona no tratamento da dependência química, baseado nas melhores práticas e nas evidências científicas. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Agradeço a sua presença aqui, vocês que nos seguem, e vamos dissecar um pouco esse tema. A primeira coisa que eu gostaria de falar é que não existe um único tratamento para todos os indivíduos que possuem essa condição de dependência química. É preciso que a gente combine locais de tratamento, técnicas de tratamento, intervenções diferentes em momentos diferentes do tratamento. Portanto, em algum momento o paciente pode precisar de uma internação curta, em outro momento uma internação mais prolongada, uma internação mais residencial, mais médica, sendo que o tratamento ambulatorial ele deve acompanhar sempre, né, o indivíduo nas diversas fases do tratamento, porque é lá no ambulatório, com o indivíduo na casa dele, que nós queremos que o tratamento funcione em direção à recuperação. O próximo passo que a gente quer falar sobre o tratamento é que o tratamento precisa ser facilmente disponível, né, para todos os indivíduos que o procuram. Não só na hora dele resolver a fazer o tratamento, mas também na hora que ele tem alguma crise, no momento da crise. Ele precisa ter um tratamento facilmente acessível. Isso quer dizer que no serviço público a gente precisa de um local que tenha sempre disponibilidade, acesso ao paciente, né, por um lado, mas também no sistema privado, vamos dizer assim, ele também precisa ter acesso às pessoas que o acompanham, né, no dia a dia. Em outras palavras, eu quero dizer que para tratar a dependência química, você precisa de uma dedicação do profissional que está acompanhando o paciente, né? O outro item que preciso destacar aqui é que o tratamento ele deve atender não só ao uso de droga, mas a todos as necessidades do indivíduo, né? Não é incomum que o uso de droga esteja associado a algumas comorbidades psiquiátricas, a uma série de dificuldades familiares, sociais, profissionais, enfim, ela acaba se fazendo uma intersecção, né, com todos os domínios da vida do indivíduo, né? Então, se você não dá assistência para todas essas áreas, né, em geral, o tratamento pode falhar por conta disso, né? Então, é importante que o tratamento esteja fortemente, né, condicionado, né, a levar para o indivíduo, né, aquilo que ele precisa. Eu costumo dizer sempre que quando alguém nos procura para fazer tratamento, né, nós podemos ser os especialistas em dependência química, mas o especialista na vida dele é ele mesmo, né? Cada um de nós somos especialistas na nossa própria vida. Então é importante ouvir o indivíduo, as necessidades dele, o que a família precisa, né, e o que o tratamento pode oferecer.
O outro item importante é que o tratamento ele deve ser constantemente avaliado. Nós temos, obviamente, alguns indicadores para acompanhar, né, o indivíduo na sua trajetória da recuperação, né? E esses indicadores eles são avaliados periodicamente, né? E em cada momento a gente vai mudando a forma de tratamento. Então, eventualmente, você precisa de mais psicoterapia, um pouco mais de consulta médica, um pouco mais de medicamento, você precisa associar alguma necessidade, alguma assessoria para os problemas sociais, para os problemas profissionais, né? Em algum momento você pode não precisar tanto disso e precisar de outra área, né? Então, para cada fase do tratamento, a gente precisa ir redesenhando, né, o próprio tratamento em função de alguns indicadores. A abstinência é um importante indicador, né? Então a gente precisa também, né, monitorar a abstinência do paciente, né? E aqui eu quero então entrar num princípio, o que as evidências apontam é que monitorar o tratamento para o uso de substância, né, é muito importante. Então, a gente saber objetivamente se ele está abstinente ou não, né, isso faz toda a diferença para o tratamento. Nós sabemos que o indivíduo que usa substância psicoativa, né, às vezes ele cai em algumas armadilhas mentais, né, que não é a especialidade propriamente do dependente. Qualquer um de nós, né, está sujeito a essas ambivalências, essas idas e vindas, né, nas nossas avaliações, né? Quem de nós nunca se matriculou numa academia ou se propôs a fazer um regime, estava super motivado e no momento seguinte a gente, por questões do dia a dia e etc., desistiu, deixou de ir, isso foi se esfriando, né? Essa motivação, né? Então a motivação do indivíduo ela flutua, né? Ela pode eventualmente ele está mais motivado ou pode às vezes estar menos motivado. E nesses momentos em que ele está menos motivado é que ele pode cair nessas armadilhas, né? Quem usa substância psicoativa sabe, né, que às vezes ele cai na armadilha de que vai ser só dessa vez, ninguém vai ficar sabendo, agora eu estou num outro momento, antes eu conseguia beber socialmente, depois eu parei de conseguir beber socialmente, então agora eu vou só dar aqui um golinho na minha bebida e tudo vai ficar bem, e aí desencadeia de novo o processo da dependência química. Então, para evitar esse tipo de armadilha, né, de cair nesse tipo de armadilha, é importante que a gente tenha uma medida objetiva para avaliar se ele está ou não está abstinente. Então, eventualmente, o paciente que está sendo acompanhado será solicitado, né, ou será para que ele apresente exame de urina, né, para saber se ele está ou não abstinente. Essa solicitação não é para o exame de urina, é para que ele apresente o exame de urina. Isso tem que estar de acordo com ele, né, porque quando ele se compromete com você, consigo mesmo, com a equipe de tratamento e com alguém do seu entorno, da sua família, a apresentar o exame de urina, né, ele também está reforçando o compromisso que ele tem consigo mesmo e, portanto, ele vai, nas horas em que a motivação diminui, ele vai pensar, né, melhor, avaliar melhor antes de cair no impulso, né, de usar com a ideia de que ninguém vai ficar sabendo, vai ser só dessa vez, vai ser um gole, nas outras vezes não deu certo, mas esta deu, né, esta dará, né. Então essa armadilha é muito, muito comum, né, portanto é muito importante que se faça isso,
né? Um outro ponto importante que eu gostaria de lembrar aqui é que é muito comum, como eu já disse antes, que haja alguma comorbidade, né? A epidemiologia nos mostra, né, que nas doenças mentais, ansiedade, depressão, são as doenças mais comuns, né, na população geral. Não é diferente naquele que apresenta dependência química, né? Um transtorno por uso de substância. Então, ele pode ter um transtorno por uso de substância, mas até desencadeado pelo uso de substância, ele ter uma outra doença. Por exemplo, várias vezes eu já falei aqui sobre transtornos psicóticos associados ao uso de maconha, né? É muito frequente isso, de um transtorno depressivo associado ao uso de maconha, né? Ou de ansiedade associada ao uso de álcool, né? Enfim, para cada substância nós temos aí uma comorbidade, né, que pode ser mais frequente e, portanto, uma avaliação médica é muito importante. Eu gostaria de dizer também que, às vezes, é muito difícil fazer esse diagnóstico, né, de comorbidade em quem está usando substâncias psicoativas. Então, não é incomum na clínica a gente receber aquele paciente que começou a usar droga lá atrás, bem cedo, né, e teve pouco tempo de abstinência, veio numa vida acidentada, com muitas internações, com muitos tratamentos, né? E ele não tem ainda um diagnóstico fechado, né? Ele não se sabe exatamente o que ele tem, o que é consequência, o que precede o uso de droga, né? Então é importante que a gente tenha esse período de abstinência, né? Essa experiência da abstinência, para que a gente possa, pelo menos, né, identificar a comorbidade, mas uma avaliação médica pormenorizada, né, que toma ali a história desde a sua infância, né, a gente pode eventualmente fazer alguns diagnósticos ou pelo menos ter uma hipótese diagnóstica mais consistente mesmo na vigência do uso de substância. Por exemplo, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É um transtorno que começa na infância. Ele, em geral, já começa a apresentar ali sintomas, o paciente, em geral, começa a apresentar sintomas desde a sua infância, né? Antes até dele usar substâncias psicoativas. Então, uma história pormenorizada vai trazer, né, à tona esses sintomas que eventualmente passaram não incomumente despercebido, né, pela família, pelo próprio paciente, né? Por isso que eu também estou já entrando aqui num outro princípio importante, uma outra coisa que a gente sabe que funciona a independência química, que é a desintoxicação é muito importante. Então, ele precisa passar por esse período de desintoxicação, não só para limpar, vamos dizer assim, o seu sistema, né, daquela interferência que a droga faz no sistema nervoso, enfim, em todo o seu organismo, mas também para que o indivíduo tenha uma experiência de abstinência um pouco mais consistente, né? Por exemplo, quem fuma, né, às vezes começou a fumar faz 20 anos e nunca parou, né? Ele nunca teve uma experiência de abstinência, como é estar sem fumar, que é possível, que você não vai sucumbir, né, aos sintomas de síndrome de abstinência da nicotina, que são muito desconfortáveis de fato, né? Causam um desconforto muito grande, né? Então, é importante que a gente tenha esse período de desintoxicação. Agora, a desintoxicação é só mesmo o primeiro passo do tratamento, né? E ele necessariamente precisa ser o primeiro passo,
né? Às vezes o paciente, né, chega na clínica, no consultório, nos perguntando assim, olha, eu gostaria aqui de fazer um tratamento para melhorar a minha depressão, a minha ansiedade, né? Mas eu não quero parar totalmente, eu quero fumar maconha de vez em quando, eu quero beber de vez em quando, eu quero poder, fazer um uso não abusivo, né, do álcool, do cigarro, né, outras drogas já é mais difícil, o paciente já sabe, né, assim, olha, eu realmente não posso usar cocaína, porque se eu usar eu sei que eu vou passar a noite usando e vou entrar numa espiral de recaída, né, muito conhecida por todos, né. Agora, então, eu sempre proponho, né, isso para o paciente. Olha, você precisa de um período de abstinência, você precisa de uma experiência, né, da abstinência para poder iniciar a sua jornada, né, pela recuperação. Porque quando ele tem essa experiência de abstinência, né, ele vai poder avaliar como é a sua vida, usando ou não usando droga, né? É claro que às vezes, usando substância, a sua vida tem outros tipos de problemas, né? Que não são problemas, digamos assim, problemas bons, problemas naturais, né? Que a gente resolve no dia a dia, né? Acaba tendo problemas porque ele deixou de trabalhar, porque abandonou a família, porque tem algum problema clínico associado ao uso de substância, enfim, né? É claro que quando você está abstinente, portanto, às vezes vem outros problemas, né? Mas que eu entendo que são problemas da vida cotidiana, né? Não são problemas insolúveis, como por exemplo, uma psicose associada ao uso de maconha, como por exemplo, deixar de investir no seu crescimento pessoal, na sua formação e etc., porque você passou anos, né, usando substância, passou anos da sua vida, né, ali no entorno, né, do uso da droga, né, ou quer seja buscando, quer seja se recuperando dela, do uso e da própria substância, quer seja usando, né, a própria substância, né? Então, esse é um princípio muito importante, né? O outro que eu gostaria de salientar aqui é que o tratamento, ele não precisa necessariamente ser voluntário para ser efetivo, né? E aqui realmente uma questão que gera discussão, né, em vários segmentos da sociedade, na própria comunidade acadêmica, científica, né? Mas o que as evidências são claras, né, é que em algum momento, quando o indivíduo está completamente tomado pelo uso da droga e a sua crítica está completamente prejudicada, e ele está colocando em risco a si mesmo ou a terceiros, né? A internação involuntária é muito importante. E aqui eu não estou falando de o que pode, o que não pode, se a legislação... Não, eu estou falando de princípios das melhores práticas baseado nas evidências científicas. É claro que nós temos uma lei, né, que nos apoia a fazer isso, né? Ninguém pode tirar a liberdade ou restringir a liberdade de outro, né, sem um controle social, né? A gente avisa o Ministério Público, a gente dá uma transparência grande, né, para este processo, né? A internação involuntária, do ponto de vista legal, é aquela em que a família e um médico avalia e decidem pela internação, com a família sendo, vamos dizer assim, a testemunha, né, deste processo, e o médico indicando este processo de internação.
quem pode fazer a internação involuntária é sempre um médico, né? Não é qualquer profissional da saúde que pode indicar uma internação involuntária, e nem somente a família. Precisa ter necessariamente um médico envolvido nisso. E ele precisa vamos dizer assim, dar transparência ao processo, avisando o Ministério Público, né? Hoje o processo é bem claro, você é tudo em sistema, você informatizado, você vai lá, avisa, preenche todos os requisitos e o Ministério Público fica sabendo, né, de cada internação involuntária, né, que é realizada. Também de caráter involuntário é a internação compulsória, como legalmente se diz. A internação compulsória, diferente da internação involuntária, é aquela que o juiz determina a internação, né? Então, o juiz, de posse de uma avaliação médica, né, ele pode se valer de um perito que ele pode consultar uma perícia para avaliar se tecnicamente realmente o indivíduo precisa daquela internação, né, e baseado nessa perícia o juiz pode tomar uma decisão, né, de indicar, né, uma internação chamada compulsória, que também tem caráter involuntário, é contra a vontade do indivíduo, né? Agora, essa internação, quando é de caráter involuntário, ela precisa ser avaliada constantemente. Eu disse anteriormente que nenhum tratamento, né, ele deve seguir, né, a intensidade ou as mesmas técnicas, os mesmos locais de tratamento, né, de maneira indefinida, né? Ele precisa ser avaliado momento a momento, né, para que essa internação seja revertida, né, assim que possível. Não é incomum que a internação involuntária, e a maioria delas, se transformam em internação voluntária, né? Então, o indivíduo vai ali de maneira involuntária para o tratamento, né? Chegando lá, dias depois, desintoxicado, ele retoma a crítica, a consciência e diz: realmente, né, todos tinham razão, se eu não fosse internado, eu hoje talvez não estaria aqui, né? Então, às vezes essa ficha, né, de que eu preciso ser internado e as coisas chegaram num limite, né, essa ficha cai, às vezes, no momento da abordagem feita para a internação involuntária, né? Então, no momento que o enfermeiro, e aí é importante a figura da enfermagem, né, para fazer esse tipo de internação, tá? Não é um especialista, precisa ser alguém da área de saúde para fazer esse tipo de intervenção, né? Então, aí quando essa equipe vai lá, né, e diz assim: olha, nós estamos aqui porque nós vamos levar você para uma internação, né, em consenso com o seu médico e com a sua família, né? Neste momento, já cai a ficha, diz assim: nossa, realmente tá. Então, a maioria das abordagens feitas para internação involuntária não é feita de modo violento, como a gente às vezes imagina, né, que precisa conter o indivíduo e etc, né? Até porque esse tipo de contenção, né, física, né, em psiquiatria, ela é muito, muito, muito restrita a casos realmente específicos. Existem protocolos para isso, né? Tem que ser feito de maneira segura para o paciente e todos no seu entorno, né? Ela não é uma contenção violenta, como às vezes a gente pode imaginar, né? É importante também, né,
que o indivíduo permaneça em tratamento por um tempo adequado. Né? O tratamento ele não se restringe à internação, ele não se restringe a 6 meses, a 2 meses, a 1 mês de internação. Às vezes a família diz assim, olha, ele resolveu se tratar, agora que ele resolveu se tratar, ele vai ficar internado só 1 mês, só 2 meses, só 3 meses, ou ele vai ficar lá 6 meses internado num regime de comunidade terapêutica e ele vai sair de lá absolutamente reconstruído. Não, ninguém reconstrói a sua vida, né, em 6 meses num ambiente protegido, como é o de uma internação, né? Para se refazer e reconstruir a vida, você precisa, obviamente, estar, né, vivendo a sua vida ali na plena capacidade sua, né? E das potenciais aí da sua vida, né? Então, o tratamento, eu costumo dizer assim, né? A recuperação do dependente químico, ele precisa de várias fases de tratamento, são fases diferentes, né? Que são onde a gente combina intervenções diferentes, locais de tratamento diferentes, profissionais diferentes, né? Mas, então, esses episódios de tratamento, eles em geral são podem ser melhor delimitados, né? Mas o processo de recuperação é realmente de longo prazo, né? Então a gente precisa sempre estar ali atento, como a gente faz com a nossa saúde de maneira geral, né? Então, por exemplo, se eu fiz uma colonoscopia hoje, né? Isso quer dizer que eu estou completamente livre de câncer de intestino, né? Para o resto da minha vida? Não, né? Dependendo da idade e das condições da colonoscopia anterior, eu preciso repetir ela a cada ano, a cada 2 anos, a cada 5 anos, mas eu preciso ter uma regularidade na minha condição física, clínica, para que eu avalie momento a momento, né? Se eu fiz um exame de sangue hoje, está tudo bem, quer dizer que eu nunca mais vou ter diabetes, né? Nunca mais... Não, se eu tiver minha glicemia estiver normal, né? Mas a hemoglobina glicada, que é um outro indicador aí de risco para diabetes, não tiver dentro dos limites, né, eventualmente eu preciso repetir o exame, fazer alguma dieta antes que eu venha a ficar diabético, né? Isso não é diferente para a saúde mental. A gente precisa ter um check-up, né, da nossa saúde mental, não necessariamente com um médico, né, como é feito com a colonoscopia, por exemplo, né, mas se você tem algum problema, se você tem depressão, se você tem ansiedade, se você tem transtorno por uso de substância, mesmo que você esteja um período bem, você precisa eventualmente, de uma reavaliação, né? Então, esse é a ideia e o princípio que a gente sabe que funciona, né, para o tratamento da dependência química, né? Existem muitas técnicas, isso é um outro princípio importante, existem muitas técnicas, né, que têm evidências científicas que funcionam, né? Então, aconselhamento, técnicas comportamentais, cognitivas, terapia cognitivo-comportamental, né? Tem um conjunto de evidências bastante forte na literatura médica, psicológica, de saúde, que mostram que funciona muito bem para o tratamento do transtorno por uso de substância, né? E essas técnicas precisam ser utilizadas, né? É claro, sempre precisa ter uma validação científica, né? Porque se você começa a inventar técnicas, né? Então, às vezes, algumas abordagens vão ficando
ficando meio na moda, né? E às vezes o paciente chega dizendo para mim assim, olha, eu estou fazendo um coaching para uso de substância, né? Assim, quais as evidências científicas que isso o que é esse coaching, né? Então a gente precisa, na verdade, trabalhar de maneira baseado, né, nas evidências científicas, né? Então a gente precisa ter esse cuidado extremamente importante isso, né? Quando você for procurar um tratamento, né, procure saber se o que o profissional está indicando, né, realmente tem base, né, na literatura e nas evidências científicas, né? Um outro aspecto importante e um outro princípio importante, né, é que o transtorno por uso de substância está acompanhado, né, por algumas doenças infecciosas muito mais frequentemente, né? Então, não é incomum o uso de substância, né, tá associado a sexo sem proteção, por exemplo, né? Nós tivemos um podcast aqui só sobre isso, né? Onde a gente avaliou com detalhes, né, qual é a frequência, como isso é importante, né? Avaliar de todos os indivíduos se eles tiveram um comportamento de risco para doenças infecciosas, né? E não só as doenças sexualmente transmissíveis, como hepatite B, hepatite C, sífilis, HIV, né? Mas também tuberculose, né? Porque é uma doença bastante associada, né, ao uso das drogas que são mais utilizadas pela via respiratória, né? Então, um crack, por exemplo, né, pode estar muito associado à tuberculose, mas cigarro comum está muito associado a outras doenças pulmonares também não infecciosas, né? Então, o que eu quero lembrar aqui é que, na verdade, né, quem está aí num transtorno por uso tem esse transtorno por uso de substância, ele também tem outras doenças físicas e mentais, né? Então, a gente precisa ter um cuidado também com a saúde física. Às vezes, o indivíduo chega para a gente e o transtorno por uso de substância, ele tomou uma proporção tão grande, né, que tá toda a família, né, doente, todo o seu entorno, né, afetado pelo uso de substância, né? A gente sabe que em média o uso de substância afeta 5 pessoas no seu entorno, né, que é mais ou menos aí o seu núcleo familiar, né? Então, que isso toma uma proporção tão grande, né, que o indivíduo não fez um check-up físico há anos, né? Ele não foi ao médico, ele não fez exame de sangue. Então, às vezes, cabe ao psiquiatra que o avalia também ter olhos, né, para a sua saúde física, né? É importante saber como anda a condição física, indicar e fazer esse check-up e etc, né? Recomeçar, né, e para finalizar aqui, a gente não se estender muito, já que hoje eu estou sozinho, não quero aqui deixar vocês muito tempo ficarem cansados, né? Mas o que eu quero dizer é que recuperar de qualquer condição, né, não é simples, não é fácil, né? Então exige energia, exige dedicação, exige tempo, a gente precisa se debruçar sobre isso. E todos os envolvidos nessa condição, né, precisam desses fatores que eu falei: dedicação, tempo,
profissionalismo e persistência, né? Então, acho que esses são os principais aí, fatores, né, associados às boas práticas do tratamento da dependência química. Cada coisa que eu falei aqui pode ser dissecada, né, e pode ser pormenorizada quase que infinitamente, mas eu gostaria de deixar essa ideia geral para vocês, porque sempre as pessoas que nos assistem aqui me perguntam sobre isso, né? Então, como funciona isso, aquilo ou aquilo outro, tal técnica funciona, né? Então, aliás, quero agradecer aqui a participação de todos, porque sempre vocês estão trazendo ideias interessantes para serem debatidas e discutidas aqui, né? Agradeço muito a sua contribuição, você nos ver, e espero poder ajudar trazendo informação, né, de qualidade baseada nas melhores práticas e nas evidências científicas. Muito obrigado. Tchau, tchau.